Olá, questão 27, UEM, inverno 2019. Uma barra de cobre a temperatura TC e uma barra de ferro a temperatura TF, ambas de mesma massa e com o mesmo comprimento nessas temperaturas, estão sobre uma bancada de testes localizada às margens de um grande lago a temperatura TA. Inicialmente, a temperatura do ferro é menor do que a temperatura do lago, que é menor do que a temperatura do cobre. Em um primeiro experimento, as duas barras são colocadas em contato térmico entre si. Em um segundo experimento, com as mesmas condições iniciais, as duas barras são colocadas dentro do lago, uma bem distante da outra. Suponha que os tempos de realização desse experimento sejam suficientemente longos, de modo que a temperatura final das barras possam ser consideradas constantes, ou seja, deu tempo para que o equilíbrio térmico fosse atingido. Assinale o que for correto sobre o que espera que ocorra com as duas barras. Lembrando que as barras elas podem sofrer dilatação ou contração térmica. E a dilatação linear da barra é igual ao comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. No item 1, ocorre um resfriamento da barra de cobre e um aquecimento da barra de ferro em ambos os experimentos. Como o ferro tem menor temperatura e o cobre maior temperatura, então o cobre diminui a sua temperatura e o ferro aumenta a sua temperatura até o equilíbrio térmico ser atingido. Então o ferro aumenta a temperatura, portanto ele dilata. O cobre diminui a temperatura, portanto ele contrai. Então, correto o que ele propõe aí no item 01. Item 2. A barra de cobre se contrai e a barra de ferro se dilata em ambos os experimentos. Acabamos de analisar isso. 4. No segundo experimento, as variações de comprimento das barras dependem da temperatura do lago? Sim, veja que a variação do comprimento depende da temperatura atingida ou da variação de temperatura, e isso vai depender da temperatura do lago, da temperatura da água. 8. Os comprimentos das barras de cobre e de ferro no final do primeiro experimento serão iguais aos seus respectivos comprimentos obtidos no final do segundo experimento, independentemente das temperaturas iniciais da barra. Acabamos de analisar que a variação do comprimento depende da variação de temperatura. Incorreto o item 8. 16. No segundo experimento, a temperatura da barra de cobre será igual à temperatura da barra de ferro, mesmo estando distante uma da outra. Se o equilíbrio térmico foi atingido, elas vão apresentar a mesma temperatura. Então, para a questão 27, a soma é 23. Valeu, bons estudos e até o futuro!